Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação. Disciplina, estratégia e governança. Olá, sejam bem-vindos à disciplina de Estratégia e Governança. Primeiramente, eu vou me apresentar. Meu nome é Bruna. Para que as pessoas consigam me ver, eu vou fazer minha descrição. Eu sou uma pessoa de estatura média, pele clara, olhos escuros, cabelos escuros. Estou vestindo uma camiseta laranja e uma calça preta. Eu sou formada em administração, pela Universidade Estadual de Maringá, com mestrado em administração também pela Universidade de São Paulo, pela USP, e doutorado pela Universidade Estadual de Maringá, também em administração. A minha ênfase de estudo sempre foi estratégia e organização de cadeias produtivas. E então, por este motivo, estamos aqui. A professora Bruna Avellan usa óculos de armação preta e está no estúdio da Univesp, atrás de um púlpito. Ela manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que aparecem ora em tela cheia, ora em uma projeção em um plano mais aberto do estúdio. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula: Estratégia Empresarial, Princípios e Enfoques. Então, para a gente iniciar a disciplina, é importante entender o que é, então, estratégia empresarial e entender quais são os enfoques que a gente dá, quais são os tipos de análise que são importantes de ser levadas em consideração quando a gente, então, trata de estratégia. Novo slide com o título Estratégia Empresarial e Modelo de Negócios, e 2 tópicos. O primeiro, Estratégia Empresarial, tem a citação de Jeffrey, 1996. No segundo, Modelo de Negócio, a citação de Osterwalder, 2004. Bom, vamos lá fazer a distinção entre estratégia empresarial e modelo de negócios, tá? Então, estratégia empresarial consiste num mapa ou uma planta formada por um conjunto integrado de ações concebido para atingir os objetivos corporativos específicos. A gente, então, quando tratamos de estratégia, a gente precisa fazer uma análise do que a gente tem, do que a empresa tem, e também entender o contexto no qual ela atua. Então, a partir daí, a gente então vai desenvolver a estratégia, que é um plano, um mapa, tá? A partir desses 2 grandes aspectos. Por sua vez, o modelo de negócio é a tradução, então, da estratégia empresarial em um plano lógico para a empresa ganhar dinheiro. Então, o modelo de negócio seria uma consolidação ou uma simplificação do que a gente compreendeu lá na fase de estratégia, de análise da estratégia a ser seguida, tá? O modelo de negócio portanto, uma representação da estratégia corporativa que auxilia na elaboração do planejamento operacional e dos processos de negócio. Para a gente só resgatar alguns conceitos, então, a gente tem os níveis da empresa, então, que é estratégico, tático, operacional. A história da gente fazer estratégia empresarial e elaborar o plano de negócios tem a ver, o modelo de negócios, tem a ver com o fato de que a gente está tentando fazer uma organização lógica, racional, para que a gente consiga desdobrar nas etapas, então, táticas e operacionais, tá? Para que o planejamento estratégico seja desenvolvido, diversas metodologias e frameworks podem ser adotados. Então, só enfatizando, antes da gente chegar no modelo de negócios, a gente precisa fazer uma análise, tá? E a gente pode usar vários modelos ou vários frameworks para a gente conseguir fazer, então, chegar, então, em um modelo, em uma forma de comportamento e esforços que a empresa vai ter, tá?
tá? É importante mencionar que toda metodologia tem vantagens e desvantagens, né? A gente tem o que a gente fala de modas, né? Agora está na moda fazer de um jeito ou de outro, né? O que é melhor, ou o que é melhor, ou o que é pior. Então, na verdade, o que a gente precisa entender é que todas as metodologias ou modelos são algum tipo de simplificação ou facilitador para a gente ler a realidade. Então, todos têm vantagens e desvantagens. No entanto, né, em se tratando de estratégia empresarial, sempre a gente vai, então, olhar a análise interna organização e a análise externa organização. É a proposta que a gente vai ter agora nessa aula, entender, né, que métodos ou que frameworks a gente pode usar para fazer análise interna e análise externa, né? Então, existem métodos que enfatizam um tipo de análise em detrimento de outro e análises que buscam, então, integrar esses dois grandes aspectos, tá? Cabe à gestão, né, cabe ao pessoal da área da estratégia entender quais são as metodologias mais adequadas ao momento organizacional. Outra coisa que é importante enfatizar é que estratégia vai ser a leitura constante ou periódica do que está acontecendo em volta da empresa, no mercado onde ela atua, com o comportamento dos consumidores, dos clientes. Então, muitas vezes, em determinados momentos, funciona de uma maneira, em outros pode funcionar de outra forma. Então, vamos lá, né? A gente vai tratar do enfoque interno, depois do enfoque externo. Então, aqui eu vou elencar alguns frameworks e algumas formas de analisar, de olhar para o enfoque interno, tá? Então, o primeiro e o mais clássico é o que a gente chama de cadeia de valores, tá? Então, ela procura focar nas atividades-chave, tá? Nas atividades principais do negócio e dos processos que vão agregar valor por meio do uso, a gente está falando aqui, por meio do uso da TI. Slide intitulado Cadeia de Valores de Porter, com uma tabela. Nela, há 2 tópicos à esquerda e posicionados na vertical. O primeiro, na parte superior, atividades de apoio, aborda 4 itens listados à direita: infraestrutura da empresa, gerência de recursos humanos, desenvolvimento de tecnologia, aquisição. Na parte inferior está o segundo tópico, atividades primárias, que contempla 5 itens posicionados lado a lado: logística interna, operações, logística externa, marketing e vendas, serviços. À direita da tabela há uma seta para a direita com o item margem, escrito 2 vezes e que abrange todos os itens. Fonte, Porter, 1990. Para vocês, então, conseguirem entender, essa é a análise de cadeia de valores do Porter, Michael Porter, que é um autor bastante clássico nessa área, né? Então, como vocês podem ver, a gente tem logística como atividades primárias, logística interna, operações, logística externa, marketing e serviços. E a gente tem como atividades de apoio, então, aquisição, desenvolvimento e tecnologia, gerência de recursos humanos e infraestrutura da empresa. E, como vocês podem notar, a gente vai ter uma configuração de empresa, digamos assim, tradicional. Não é uma empresa que enfatiza ou que vende ou que explora seu modelo de negócios com base na TI. Então, esse é um tipo de análise que está muito mais associado ao que a gente chama de empresas tradicionais ou grandes empresas. Então, normalmente o que a gente está falando é de atividades de apoio, né, que vai ser RH, recursos humanos, tecnologia e aquisição, né? Então, compra de insumos e matéria-prima, e os processos mais importantes, os processos que são, preciso a gente analisar detalhadamente, olhar processo, que aí a gente vai conseguir
ter ganho de eficiência ou então ter maior lucratividade estão aqui nessas atividades primárias, tá? E aí o que a gente vê é que a gente vai conseguir, organizando essas atividades, né, essas atividades-chave, ter uma margem de lucro maior, tá? O segundo modelo é o fatores críticos de sucesso, ou Critical Success Factor. Ela é utilizada, então, para identificar quais são os requisitos-chave, tá? Então, como a gente falou na primeira, a gente já parte da ideia que a gente tem os primários e os de apoio. Aqui a gente vai tentar entender quais são os fatores que são relevantes, então seria uma etapa anterior ou uma etapa primária, né? Que levam, então, a organização e seus gestores a obterem sucesso. A lógica aqui é a gente nortear o processo decisório, de definir o modelo de negócio por meio da simplificação, né? Então, você vai auxiliar a tomada de decisão definindo quais são, em poucos, na verdade, os requisitos-chave para a empresa conseguir se sustentar no mercado e conseguir, então, se manter. Exemplo, né? A qualidade do produto pode ser algo que é muito importante para ela se manter no mercado, atitudes e habilidades dos funcionários, tecnologia de produção, entre outros. O terceiro, então, são as competências essenciais, ou core competence. Ela, então, enfatiza o mapeamento e exploração de competências decorrentes do aprendizado coletivo na organização, como, por exemplo, coordenar diversas habilidades de produção e integrar múltiplos fluxos de tecnologia. Neste modelo, a ênfase está para o que não é tangível, tá? Então, para o que é difícil da gente retirar e colocar em uma empresa e dar certo, tá? Então, a gente está falando, então, de questões como aprendizagem, modo de fazer, interação entre equipes, que não é uma coisa óbvia e simples, tá? É importante mencionar que a competência essencial não diminui com o uso. E, ao contrário, a gente vai ganhando experiência, ganhando intimidade, vamos dizer assim, e aí a gente consegue explorar cada vez mais, e como é algo que não é tangível, muitas vezes é até difícil da própria empresa entender que ela tem isso como diferencial. No slide Competências Essenciais, com o texto lido pela docente, a continuação. A competência essencial não diminui com o uso. Ao contrário, elas são reforçadas conforme são aplicadas e compartilhadas. Para Hallad, Hamel, 1990. Com relação ainda às competências essenciais, elas cumprem 3 critérios fundamentais. Não são fáceis para os concorrentes imitarem, pelo critério aqui que eu estou dizendo, né, de não serem tangíveis, serem difíceis da gente identificar e retirar e colocar em outra empresa. Podem ser alavancadas amplamente a muitos produtos e muitos mercados, porque é uma competência interna e é uma competência, muitas vezes, coletiva, tá? E devem contribuir para benefícios do consumidor final, né? Então, ela faz alguma diferença lá no mercado consumidor. Exemplo, né, a simplicidade dos dispositivos Apple, né, design e usabilidade, é algo que a gente fala, nossa, funciona muito bem e tal, mas foram muitos anos até chegar numa interação para conseguir ter esse resultado que para o cliente é um diferencial. E, por fim, do enfoque interno, a gente tem o business domain ou o core business, né? Ou o principal negócio. Ele é um construto idealizado das intenções para expressar as atividades principais ou essenciais da organização. Esse aqui, ele é, de novo, a ideia de você reforçar para a equipe, reforçar para os outros elementos da organização o que é relevante, o que é diferencial, o que é importante da gente fazer. E, obviamente, vai ter ligação com a missão e visão da empresa. Então, a gente precisa sempre olhar, né, para que a gente está ali no mercado, qual é o nosso propósito, embora muitas vezes a gente possa achar que é uma coisa que é
pró-forma ou procedimental, a ideia aqui em estratégia empresarial é a gente ter uma organização lógica, racional, fácil de ser compreendida para que todo mundo assimile, tá? Então, a gente está falando da definição, então, do que é mais importante para a empresa para ela se manter no mercado. E a gente passa, então, para o enfoque externo. Então, eu só elenquei, tá? O enfoque externo, o que a gente vai ter, que eu vou apresentar para vocês e depois a gente vai ter um detalhamento na aula seguinte, são as 5 forças de competição ou as 5 forças de Porter. Assim lá como os fatores do primeiro modelo, né, a gente está tratando com o mesmo autor, tá? E aí o Porter ele vai fazer uma análise da indústria ou uma análise do setor no qual a empresa atua. Tá? Então, a ideia dele é entender como que funciona o mercado por meio dessas 5 forças e, a partir daí, você consegue entender qual seria o melhor posicionamento dentro daquele mercado que te garantiria mais lucratividade, tá? Então, aqui a ênfase é em posicionamento de mercado, tá? Então, a gente está olhando completamente para o contexto externo. As 5 forças, com as 5 forças, usando as 5 forças de Porter, o objetivo é que a rentabilidade média da empresa seja superior à de suas concorrentes, assim a empresa consegue garantir vantagem competitiva sobre os seus rivais. Não sei se vocês já ouviram falar dessa palavra, vantagem competitiva, né, que é a história da gente ter uma margem maior, uma lucratividade maior, porque muitas vezes o comportamento das empresas na média, elas funcionam mais ou menos da mesma maneira, na média elas têm mais ou menos a mesma lucratividade. A ideia do uso das 5 forças de Porter é de você encontrar um nicho, encontrar uma posição que seja vantajosa e faça com que você consiga ter mais lucratividade do que a média das empresas no setor. Ou analisando ou olhando para o mercado ou para a indústria onde se atua, tá? Novo slide com o título As 5 Forças e um esquema composto por 5 tópicos dispostos em caixas de texto. Ao centro, em uma caixa verde, concorrentes do mercado, seguido por uma seta curva para baixo e com a continuação rivalidade. Ao redor, 4 caixas azuis apontam para a caixa central, com os tópicos em sentido horário. Potencial entrante, fornecedores, produtos e serviços substitutos, clientes. Então, para a gente ter uma ideia, né, eu vou entrar em detalhe do que são essas 5 forças no próximo slide, mas então a gente vai ter que olhar para clientes, qual é o comportamento dos clientes, qual é o comportamento dos fornecedores, qual é o tipo de relação que eu tenho com ambos, se a gente tem uma entrada constante de novas empresas nesse mercado ou não, se a gente tem ameaça de produtos que não são iguais, idênticos, mas que vão oferecer a mesma solução que eu, com o meu produto que é diferente, mas a solução vai ser o que o cliente quer, o problema que vai ser resolvido vai ser o mesmo, tá? E a partir dessas 4 forças, a gente também vai ter o grau de competitividade das empresas que estão lá naquele segmento. A gente tem segmentos altamente acirrados em concorrência, normalmente tecnologia a gente tem um contexto desse, mas a gente também tem setores em que a gente tem menos concorrentes, a competição, a competitividade entre essas empresas que já estão no setor é menor, tá? Então, aqui para a gente finalizar, a gente tem o que a gente chama de análise integrativa ou análise SWOT, que é a análise das forças e fraquezas, ameaças e oportunidades da empresa, tá? Ela é clássica quando a gente vai falar de planejamento estratégico, tá? Então, você pode chegar às forças e fraquezas, a ameaças e oportunidades por diferentes meios, usando diferentes frameworks, diferentes modelos para análise interna e externa, mas normalmente o que a gente vai olhar é aspectos internos e, a partir daí, elaborar um modelo de negócio que faça sentido, tá? Então, ele fornece uma estrutura simples para analisar a importância das forças internas e externas como parte de um sistema mais amplo de estratégia. Referência a Shermak,
Kes Hanna, 2007. É importante mencionar, obviamente, a gente vai ter as variáveis do ambiente interno, né? Então, lá o que a gente falou no início. Então, pontos fortes e pontos fracos. Então, toda empresa tem lá as suas core competencies, né? Aqueles aspectos que são muito favoráveis a ela. E ela também tem pontos fracos, que seriam pontos a melhorar, pontos de melhoria. Aqui a gente está falando de pontos fortes, a gente vai enfatizá-los. E os fracos a gente vai tentar minimizá-los, tá? E as variáveis do ambiente externo são oportunidades, o que a gente percebe que por meio da forma como a empresa atua, da forma como ela cria os produtos ou vende os produtos, ela vai ter, então, uma oportunidade, dado que algumas coisas mudaram no ambiente ou na competição ou no padrão de consumo dos consumidores. Isso vai depender, obviamente, do caso, né? E então explorar, né? Então a gente está falando de planejamento, é de antever esse aspecto. E riscos, né? Então ameaças que podem vir de diferentes lugares, pode vir dos fornecedores, pode vir dos concorrentes, pode vir também da mudança de comportamento dos clientes, né? Então a gente sempre olhar esses aspectos e a lógica é, de novo, a mesma. Então, a gente enfatizar no nosso planejamento e no nosso modelo de negócios oportunidades para a gente concretizar essas oportunidades e riscos, obviamente, a gente tentar se precaver, minimizar, se poupar de estar exposto a tantos riscos. Tá. Nos vemos na próxima aula, então, pessoal. A gente vai continuar esse conteúdo por meio, então, da análise mais detalhada, detida, das 5 forças de Porter, entender o que são elas, né, aplicadas ao contexto da TI. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp, Presidente Marcos Borges, Diretora Acadêmica Simone Teles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flix. Roteiro, Elisa Amaral. Revisão, Cláudia Guarnieri. Consultoria, Lara Souto. Gravação, Leandro Ribeiro. Narração, Valéria Grilo.